Boa tarde a todos, meus amigos, minhas amigas, companheiros de jornada. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírito Francisco de Assis, hoje é 11 de agosto, quinta-feira, sexta-feira, para estudar, vamos estudar essa obra aqui, Obsessão, Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Profilaxia terapêutica espíritas. Nós estamos estudando o capítulo 8 da segunda parte, os recursos espíritas. Deixa eu contar os parágrafos aqui. 2, 3, 4. Vamos começar no quinto parágrafo. Quinto parágrafo, quando diz assim, Joana de Ângeles concita-nos, né? Mas antes vamos fazer a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, a Jesus, e agradecer todas as bênçãos que nós temos recebido nesse momento, agradecer a Deus, pedindo ao Pai que derrame a sua infinita misericórdia sobre cada um de nós, sobre nossos lares, nossas casas espíritas, e que cada um possa se fortalecer cada vez mais, se preparando para se tornar futuramente um verdadeiro trabalhador da Seara do Senhor. Obrigado, Pai amado, obrigado por esse dia, pela companhia, pela oportunidade do estudo, e ser conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, vamos iniciar aqui o nosso estudo da tarde de hoje. Boa tarde, Márcia. Márcia, nossa companheira querida, está chegando aí. Zé Marcos, Vera Travasso, os companheiros. Boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos dar início, como eu falei, nós estamos no capítulo 8 da segunda parte. Boa tarde. Boa tarde, Vera. Então, vamos lá. Recursos espíritas, como eu falei, no quinto parágrafo, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aí diz assim a Sueli Caldas Schubert. Joana de Ângeles concita-nos a recorrer, em qualquer ocasião, aos recursos espíritas, quais sejam a oração constante, a conversação edificante, a água fluidificada, o passe e o trabalho com Jesus. E conclui dizendo, nenhum mal consegue triunfo no terreno reservado ao bem atuante. Então, a receita que ela passa para a gente, né, dos recursos espíritas, não são nada assim difícil para nós executarmos. É oração constante. Não é? E a gente tem que se acostumar à oração constante. A conversação edificante. Procurar sempre manter uma conversação, um diálogo, né? Sobre bons temas, bons assuntos, né? A água fluidificada. E toda vez que a gente vai fazer, até bom, né? Se você está em casa e vai fazer o culto no lar, bota a tua garrafinha de água. Por exemplo, agora, nós estamos aqui estudando. Por que não o seu copinho com água junto a você? Conforme você vai estudando, de vez em quando você toma um pouquinho de água. Então, essa água, a espiritualidade que está nos acompanhando, ela vem aqui, ó, fluidificando essa água, né? O passe e o trabalho com Jesus. A questão da água, até mesmo você em casa, você quer fluidificar a água? Pega o teu evangelho, lê, faz uma prece, lê um trecho do evangelho, faz uma pequena reflexão daquele texto, pede a Deus, a espiritualidade amiga, que abençoe aquelas garrafas de água que estão ali, depois faz a tua prece de encerramento, pronto, você fluidificou a água da sua casa. Deixa aquela água em cima de uma mesa ali. Você pode fazer isso todos os dias.
Todos os dias você pode ter água fluidificada em casa. Entendeu? Então, são coisas tão simples. São coisas. Antigamente, o pessoal tinha que pegar a garrafa d'água e levar para a igreja, para o padre benzer, não era assim? Então, a pessoa pegava a garrafa d'água, levava para a igreja, o padre benzia e as pessoas traziam água benta para dentro de casa. Hoje você não precisa levar o padre, você mesmo pode fluidificar, abençoar aquela água com a tua oração. Acabou. Então, ela diz aqui, nenhum mal consegue triunfo no terreno reservado ao bem atuante. Quando convocada para atender um obsidiado, a equipe especializada nesse mistério deverá certificar-se de algumas particularidades que envolvem o caso, visando ajuizar as medidas a serem adotadas. Tratando-se de problemática mais grave, como subjugação ou possessão, as providências têm caráter de emergência, pois, tal como sucede no atendimento hospitalar, o enfermo deverá ser atendido com a máxima presteza possível. A equipe deverá correr ao pronto-socorro adotando as medidas adequadas. Geralmente, o paciente é levado ao centro espírita para o passe e orientação espiritual. Quando você tem o atendimento, né, do tratamento espiritual da Casa Espírita, lá no CIO tinha toda terça-feira, né? Agora eu não sei se continua tendo. Então, as pessoas eram levadas. Mas antes, elas faziam, né, um atendimento fraterno na Casa Espírita, e aí a pessoa era encaminhada para o atendimento espiritual. Então, quer dizer que, mais em ocasiões de maior gravidade, é provável que um ou alguns membros da desobsessão sejam chamados para atender no próprio local onde se encontra o companheiro necessitado. Esse atendimento suscita, obviamente, uma série de preocupações. Se houver imperiosa necessidade de socorrer o paciente em seu lar, por exemplo, através do passe, é imprescindível que compareçam, no mínimo, 2 integrantes da equipe. Nós tínhamos aqui, quando eu dirigia o departamento de mediúnico lá do CIOI, eu dirigi isso mais de uns 15 anos, sei lá, nós tínhamos o AFED, Atendimento Fraterno em Domicílio. Então, eu tinha várias equipes, sempre de 2 em 2, tá? Eu não me lembro se o Zé Marco trabalhou comigo nessas equipes, mas a gente tinha, né? Faziam duplas, eu tinha duplas, então nós tínhamos uma ficha, o trabalho todo organizadinho. A pessoa ligava, né, para a gente, ou pedia para alguém, e a gente fazia, né, uma fichinha, colocando o nome da pessoa, endereço, tudo direitinho. A problemática da pessoa de uma forma muito rápida, e eu marcava a visita, ligava para a pessoa e dizia assim, olha, uma dupla de trabalhadores da nossa casa irá fazer a visita fraterna. Então, aquela dupla ficava inicialmente com 2 meses de atendimento àquela pessoa. Toda semana, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário que a gente agendava, dia e horário. Eu encaminhava aquela dupla ia e fazia... Depois de mais ou menos mais 8 visitas, a gente fazia uma avaliação para verificar se a gente dava continuidade ou se parava, porque eram muitas pessoas pedindo, né, ajuda. Então, a gente fazia isso em hospital, eu fiz muito em hospital, que eu também trabalhava, normalmente era eu e Nilceia, ou eu e Norma, né? Então, eram muitas pessoas pedindo, muitas pessoas pedindo. Então, às vezes, a gente, quando a pessoa começava a mostrar já um pouquinho de melhora, a gente já parava ali para poder encaminhar outra, né? Fizemos esse atendimento muito tempo com a nossa querida irmã, a Janete Soares, não sei se vocês estão lembrando, Janete Soares, né? Então, foi até ela desencarnar. Então, nós fazemos trabalho, um trabalho belíssimo. E aqui ela vai dar umas orientaçõezinhas que está bem dentro daquele trabalho que a gente fazia. Aí ela diz aqui, o médio passista nunca deverá ir só, nunca sozinho, sempre 2, para
e só para quaisquer atividades do seu setor, normalmente em casos dessa natureza, quer dizer, principalmente. Tá? Porque nós atendíamos pessoas com processos obsessivos, pessoas que estavam enfermas em cima da cama, e vários tipos de distúrbio. E você tem que estar muito atento. Inclusive, nós organizávamos na casa, antes de começarem as equipes, um pequeno curso, né? Onde a gente passava as orientações, porque tem muita coisa que você, quando vai fazer um atendimento desse na residência, você tem que tomar cuidado. Muito. Por exemplo, não transformar a visita num converscote. Vocês sabem o que é converscote? É piquenique, tá? Então, porque você tem que estar muito atento. Você chega lá, a pessoa já começa a querer oferecer bolo, cafezinho, lanchinho depois do atendimento. Não existe nada disso. O máximo que você deve aceitar é um copo d'água. Porque senão a pessoa já vai te esperando com mesa posta. E aí você chega, fica batendo papo, entendeu? Nada, você chega, leva o seu evangelho, a gente levava sempre para o evangelho, fazia a leitura, dizia, então você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, cuidado com o tipo de conversas, tá? Então você vai ali, você faz o evangelho, você pode aplicar o passe, se a pessoa não puder ir à casa espírita. Tem que tomar cuidado, por exemplo, quando você percebe que a pessoa está melhorando, você já vai terminando, você encerra o atendimento e já convida a pessoa a ir ao centro espírita. Você percebe, logicamente, se a pessoa tem condições de ir, né? Se ela não está em cima de uma cama, não vai dar. Mas você percebendo que ela já está melhorando, de repente ela tem uma cadeira de roda e a família pode levar no carro, você já vai orientando a pessoa, olha, a partir da semana que vem a gente não virá mais, mas vocês podem ir para a casa espírita. Aí você direciona a pessoa para ir à casa espírita, para assistir a palestra, receber o passe, entendeu? Se a pessoa puder ir de carro, com a família levando, se tem alguém que leve, porque senão a pessoa fica dependente daquilo. Aí é mais cômodo você receber a visita em casa do que você ir para a casa espírita. Então, a gente tem que estar atento a esse tipo de coisa. É um trabalho muito bom que eu gostava muito de realizar, a equipe lá, a nossa equipe lá, era um trabalho muito interessante. Era o AFED, né? Então, ela vai dizendo aqui, nunca sozinho, nunca sozinho. E para levar o concurso eficiente fraterno, devem buscar na prece e na leitura de uma página espírita a sintonia fundamental com o alto. Então, você chega lá, fizemos também, meu irmão também fez com a gente. Eu tinha uma equipe grande. Tem uma época que a gente tinha umas 10 duplas. Então, eu já ligava, direcionava. Mas, mesmo assim, eu tendo 10 duplas trabalhando, não dava conta. Às vezes, não dava conta. Que era muita gente. Quando o pessoal descobre que a casa espírita tem esse atendimento, nossa, praticamente, às vezes, tinha gente até fora, que a gente procurava atender ali, Jacarepaguá e Barra, né? Às vezes tinha gente até de fora, querendo de outro bairro, mais distante. É uma coisa assim, o atendimento, um trabalho muito bonito. Então, ela diz aqui, e para levar o concurso eficiente fraterno, devem buscar na prece, na leitura de uma página espírita, a sintonia fundamental com o alto. Esse preparo deve ser efetuado a partir do chamamento emergencial, nos instantes que antecedem a ida dos passistas ao lar do enfermo. Então, normalmente, o que a gente recomendava? Que a dupla, né? Muitas vezes eu saía da minha casa, a companheira saía da casa dela. Se houvesse possibilidade de a gente passar da casa espírita, normalmente eu ia, quando a gente ia com o Nilce, ia de carro, né? A gente saía lá, você chega da casa espírita, faz o evangelho, os dois, uma prece e vai. Se não houver essa oportunidade, né, a gente se encontra, vai, mas antes de entrar na casa da pessoa, se a gente está de carro, ou a gente para o carro, ali dentro do carro mesmo, a gente abre um evangelho, faz uma prece, e depois a gente entra na casa. Ah, nós vamos de ônibus.
Tudo bem, soltou na porta, no lugar próximo à casa da pessoa, de repente tem uma pracinha, até ali na rua, reúne os dois, lê uma página, faz uma prece, tá? Por isso eles aqui, esse preparo deve ser efetuado, porque ela diz aqui, para levar o concurso eficiente fraterno, devem buscar na prece a leitura de uma página espírita, sintonia fundamental com o alto. Esse preparo deve ser efetuado a partir do chamamento emergencial nos instantes que antecedem a ida dos passistas ao lado do enfermo. Então, se você puder sair da sua casa, vamos dizer, se não for muito contramão, você ir até a casa espírita, fazer essa pequena leitura de evangelho, e depois ir ao destino, ou então você sai da sua casa, o companheiro sai da casa dele, a gente se encontra em tal lugar. Se naquele lugar, né, a gente puder sentar num banco, numa pracinha, fazer uma prece, uma leitura, depois ir para cá. Então, sempre é bom isso. A dupla, a equipe, fazer uma leitura de evangelho, fazer uma prece antes de entrar na casa da pessoa. Depois que você entra, você se cumprimenta, senta ali, vamos iniciar aqui o atendimento, né? Aquela coisa normal, conversa ali uns 5 minutinhos, aí você, de novo, pega o evangelho, aí você faz assim, está dentro da casa da pessoa, chegou, conversou ali uns 5 minutinhos, né? Aí você pega o evangelho e dá na mão da pessoa, que vai ser atendida. Abre aí a pessoa que vai ser atendida pega o evangelho e abre. Qual a página do lado que você quer que a gente leia? Ah, esse daqui. Aí a gente pega, nós lemos, ou se a pessoa disser, eu posso ler? Pode. Leia aí o que você quer. Aí ela lê, você comenta, e aí a pessoa pode, né? O que você pensa disso? Você pode falar. E aí a pessoa fala. Ela também faz o comentário, o que ela pensa sobre aquilo. Né? E aí você conversa com ela, até está ali fazendo o evangelho, fala daquele trecho do evangelho, o que aquilo pode servir para a tua vida. A pessoa normalmente vai participar também, terminado aquele comentário, no máximo 15, 20 minutos, você diz para a pessoa se ela quer aceitar o passe. Ela diz que sim. Aí você já sabe, normalmente, a dupla já combina quem é que vai dar o passe naquele dia, né? E aí, isso tudo antes, já combinou antes, aí você dá o passe enquanto o companheiro está em prece, está fazendo a prece. Aí você aplica aquele passe na pessoa, acabou, oferece água fluidificada, pede, ó, por favor, bota uma garrafinha d'água. Aí você diz para a pessoa, olha, essa garrafinha com água aqui, você deixa em cima da mesa, não põe na geladeira, não. E durante o dia vai bebendo. Entendeu? E aí você se despede e vai embora. Sempre assim, muito simples, muito rápido, e não ficar sentado dando aquelas conversações, porque às vezes a pessoa que você vai visitar, né, às vezes é uma pessoa carente, que sente falta de visitas, então ela quer que você fique. Mas você não pode fazer isso, porque ali não é uma visita social, tá? Não é uma visita social. É um atendimento fraterno, espiritual. Não é uma visita social. Se você quer visitar a pessoa, vai todo dia. Aí vai você sozinha num domingo, entendeu? Toma um chá, aí é outro departamento. Aí não é uma visita ligada à casa espírita, nem ao tratamento espiritual. Porque a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Eu trouxe aqui para vocês um texto do livro, não sei se vocês conhecem, Atendimento Fraterno, do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Tá? O projeto tem várias obras, né? Vivência mediúnica, reuniões mediúnicas, atendimento fraterno, tem sobre o passe. E no capítulo 6, ele vai falar sobre o saber ouvir. Então, quando você vai fazer o atendimento fraterno, tanto serve para esse atendimento fraterno que é feito na casa espírita, como também para esse atendimento fraterno em domicílio. Porque depois que você faz a leitura, você está fazendo o evangelho ali com as pessoas, você leu aquela página ali, você pergunta à pessoa alguma coisa, e aí muitas vezes ela quer falar. Então você deixa a pessoa falar.
E aí a equipe do projeto, nesse capítulo 6 do livro Atendimento Fraterno, né, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele vai dizer o seguinte: no desempenho da função do atendente fraterno, um fator muito importante é a qualidade do ato da audição, ouvir bem, tanto na casa espírita, no trabalho de atendimento fraterno, ou no AFED, atendimento fraterno no domicílio. Normalmente as pessoas, embora procurando escutar atentamente, só se inteiram da metade do que ouvem. No período de minutos, conservam somente um percentual muito baixo daquilo que ouviram. Considerando-se a variedade e a qualidade de fatores que influem sobre a audição, ouvir é a habilidade mais descuidada da comunicação humana. A própria Joana de Ângeles sempre disse essa frase, que eu nunca esqueci: falar é maravilhoso, mas saber ouvir é divino. E aí continua, né? Retiramos de texto de autor anônimo os seguintes preciosos ensinamentos. Ouvir é mais produtivo que falar, em todos os níveis. A pessoa que sabe ouvir é mais simpática, conquista o interlocutor e, acima de tudo, acrescenta ao seu próprio patrimônio cultural a informação que o outro exterioriza. Interromper... Opa, deixa eu... Subiu demais aqui. Espera aí. Vamos voltar aqui rapidinho. Aqui, ó. Interromper constitui violação do principal objeto da comunicação humana na audição. Fazer com que o outro fale. Observações e comentários podem ser guardados até o final da exposição, quando sempre haverá tempo para dirimir dúvida. Porque, às vezes, a pessoa está falando. Isso a gente também tem que tomar muito cuidado na mesa mediúnica. Nunca esquecer que o trabalho da mesa mediúnica é um atendimento fraterno espiritual, que o doutrinador está fazendo. O médium esclarecedor, dialogador. É um atendimento fraterno espiritual. Então, às vezes, o espírito, ele começa a falar. E aí o médium, que está conversando, interrompe, não deixa ele concluir o pensamento dele. Eu já vi uma vez um espírito mandar o doutrinador calar a boca. Sim, na mão ele falou mesmo. Cala a boca, deixa eu falar. Porque ele falava uma das palavras, pimba. E aqui, eu estava dirigindo a reunião, eu já estava tensa, percebendo aquela situação. O espírito também estava, só que ele perdeu a paciência. E ele falou: fica quieto, cala a boca, deixa eu falar. Então, interromper constitui violação do principal objeto da comunicação humana na audição. Deixa o outro concluir o pensamento. Né? Então, a gente tem que permitir aquele que está sendo atendido falar. Observações e comentários, você pode guardar para o final. No momento que ele terminar de falar, aí você faz seu comentário. Porque sempre haverá tempo para dirimir dúvidas. Ouvir é renunciar. Por isso que Joana fala aqui, ouvir é divino. É a mais alta forma de altruísmo, em tudo quanto essa palavra significa de amor e atenção ao próximo. Muitas vezes, não é importante você querer dizer para o cara, você está errado. Deixa ele falar. Ele sabe muitas vezes que está errado. Ele muitas vezes sabe. Tanto que ele disse isso depois. Ele fala, a pessoa fala. Aí depois ela diz assim, eu sei que eu estou falando besteira. Então ela tem essa consciência. Mas ela muitas vezes não tem com quem falar. Na mesa mediúnica também, quantas vezes eu já tive essa experiência do irmão chegar ali, começar fazendo aquela catarse, né? E depois ele para e fala assim, obrigado, tá? Aí eu, por que você ter me ouvido? Sabe há quanto tempo eu não consigo falar com ninguém? E quando ele falou, sabe, ele não disse o tempo, mas eu imaginei que não era pouco.
Ele disse, há tanto tempo eu nunca não conseguia falar com ninguém. Então, imagina o que a pessoa está na erraticidade, na situação que a gente não poderia imaginar, e está ali, às vezes, anos, séculos, sem ter com quem falar alguma coisa. É difícil, né? É difícil. Então, é importante para mim dizer que o que ele está falando não é adequado? Nada, ali é permitir que a pessoa fale, né? Coloque para fora aquilo que está ali, ó, atravessado a garganta, né? O ato de ouvir exige de quem ouve associar-se a quem fala. É necessário empenho de quem fala para fazer-se compreender. Qualquer pessoa pode melhorar sua capacidade para ouvir. Ouvir é uma técnica mental que pode ser aperfeiçoada em treinamento e prática. Então, é um exercício também. Mesmo que você esteja ali, doida para falar de uma coisa para esse sujeito, ou para essa sujeita, como dizia minha avó, deixa eu falar. Desde criança, muito pequena, eu não sei porquê, né? Eu sempre gostei de conversar com pessoas idosas. Sempre gostei. Uma vez minha mãe foi para São Paulo, eu devia ter uns 8 anos. 7 para 8 anos. Aí a gente brincava ali na rua, na frente da casa da minha tia. Aí um dia minha mãe saiu me procurando. Cadê a Nilda? Minha mãe chama de Nilda. Aí uma vizinha falou, ela está na casa daquele senhor ali em frente. Aí minha mãe foi lá, ele tinha me colocou sentada em cima da máquina de costura da mulher dele, que já tinha desencarnado, né? E ele ficou sentado no sofá e me botou sentada assim, em cima da máquina de costura. Aí ele entrou lá, aí minha mãe disse, você está tendo? Não, eu estou aqui conversando com a sua filha. Como ela gosta de conversar, né? E eu gosto. E eu sempre fiquei ali, ó, mais de 1 hora conversando com ele. E ele só me ouvindo, e eu conversando, batendo papo com ele. Eu sempre gostei. Tinha um outro casal também, meu vizinho lá na Curicica, eu era criança, eles eram já idosos, nunca tiveram filhos, né? Então, às vezes, ele dizia para minha mãe, deixa a Nilda vir para cá, porque a gente adora conversar com ela, porque ela fala muito, e ela escuta a gente também. E eu sempre gostei de conversar com pessoas idosas. Sempre gostei. Também. Sempre gostei. E principalmente se ela tivesse retrato. Gente, eu sei por quê. Se aí, normalmente, eu perguntava, a mãe da minha sogra, sabe aqueles retratos antigos? Aí eles gostavam de mostrar os retratos, e eu adorava ver aqueles retratos, eu perguntava, sempre gostei de conversar com pessoa idosa, ver retratos, sabe? Eu acho que as pessoas gostavam, né? Porque você valoriza aquilo que as pessoas têm, né? E às vezes são pessoas que não têm com quem conversar, pessoa idosa, então, né? Muita gente não gosta de conversar com pessoa idosa, né? Porque acha que é chato, fica repetindo a mesma coisa 3, 4, 5 vezes, né? Mas eu sempre gostei desde criança. Aí ele diz aqui, ó, na predisposição para o ato de ouvir, influem fatores físicos e mentais. Eu não vou falar aqui dos fatores físicos, não. Eu vou direto aos fatores mentais. Esse livro, a maioria de vocês que trabalham com mediunidade devem ter em casa, então eu não vou me ater muito aos fatores físicos, não. Mas eu vou aqui aos fatores mentais, que eu achei assim, bastante importante. E qual é o livro dos filhos? É esse livro mesmo, Atendimento Fraterno. Mas é que o item fatores físicos eu não vou ler, eu vou direto dos fatores mentais. Esse fosse outro livro. Não, é o mesmo livro. Nos fatores mentais, né? Indiferença. O atendente desinteressado não ouve bem. Então, aquele que recebe a pessoa ou na casa espírita, que também é uma dupla, ou na casa, né? Não estava afim de vir aqui. E eu venho visitar a casa dessa pessoa, mas essa pessoa é tão chata. Entendeu? Esse tipo de coisa. Então, indiferença. O atendente desinteressado não ouve bem. Ele está ali torcendo para dar hora de ir embora. Nada pesa mais no autor do atendido do que a indiferença com o que está sendo ouvido. Quando se consegue deixar de lado o egoísmo, com o objetivo de ouvir, descobre-se que as pessoas merecem a nossa atenção e têm dificuldades e problemas que pretendem compartilhar conosco. Impaciência. O ato de ouvir exige de quem ouve associar-se a quem fala
e vice-versa. Necessário empenho de quem fala para fazer-se compreendido e de quem ouve para compreender. Qualquer emoção perturba o processo da audição. As impaciências são todas emocionais, portanto, desajustadoras do equilíbrio nervoso de quem está ouvindo. Então, às vezes a pessoa está falando e diz assim, mas o senhor não pode agir assim, o senhor está vendo que isso é errado, entendeu? Então, às vezes, o atendente começa a fazer esse tipo de coisa, tipo uma censura. Uma censura. E a pessoa que foi ali está sendo atendida. Ela não gosta, né? Então, você tem que tomar cuidado com isso. Preconceito. O antagonismo apaixonado impossibilita o ato de ouvir bem. A concordância irrefletida também. A maior dificuldade na audição está na pessoa comportar-se objetivamente. Na sua impossibilidade, deve-se tentar empatia, fazendo uma projeção imaginativa para colocar-se no lugar de quem está falando. O preconceito distorce a audição. Então, a gente tem que tomar cuidado, a pessoa está ali falando e você está, né, agindo com preconceito em relação a ela. O preconceito distorce a audição e o ouvinte passa a concentrar-se na procura de detalhes, de minúcias reais ou imagináveis, que lhe permitam refutar ou aceitar o que ouve. Então, quando você vai conversar com a pessoa, é tipo como se você estivesse criticando a pessoa, o outro vai querer buscar alguma coisa para rebater o teu argumento. Entendeu? Então, ele vai querer rebater o teu argumento. E aí pode ser... A pessoa está no lugar errado, né, Rose? Sim, sim, sim. A pessoa que é preconceituosa não pode trabalhar no atendimento fraterno. Exatamente. Então, a pessoa, aí aquele que está ouvindo vai procurar, daqui a pouco você tem uma batalha. Entendeu? Pois é. E aí ninguém está atendido. Ninguém está atendido. Então, você tem que ter paciência, você tem que compreender aquela criatura. E nem você chega ao seu objetivo, que era exatamente. aquela pessoa. Então, você vai entender que você vai encontrar pessoas que pensam diferente de você. Mas você não pode botar o dedo na cara. O senhor está errado. Não é isso. O senhor não é cristão. O senhor conhece o Evangelho de Jesus? Você não pode fazer isso. Entendeu? Você não pode fazer isso. Então, você tem que ter cuidado. Você escuta. Você tem que entender que aquela pessoa, se ela pediu atendimento, ela tem uma necessidade. Ela está sofrendo. Então, você tem que entender. Entendeu? Você tem que entender. Porque a pessoa quer logo, né? Não, vamos parar com isso, não é assim, desse jeito o senhor vai para o inferno. Daqui a pouco vai ser isso com a pessoa, né? O senhor vai atrair os obsessores, não é? Então, eu já estou vendo que você é médico, já estou vendo aqui que o senhor está sentado na nuvem negra. Olha isso. Mas sai pior do que entrou, né? Exatamente. E olha, a gente está rindo aqui, mas eu já vi coisas em atendimento, sabe, que a gente pensa que não, olha, até questões... Tem que dizer a verdade. Até questões do atendente ligar depois para quem é responsável pelo trabalho, no caso eu, e dizer, não manda mais aquele rapaz não, ou aquela pessoa não, tá? Olha que situação. O atendido. Olha que situação. Olha que impressão ele deixou. Não dá para mandar outra pessoa, outra dupla para fazer o atendimento, não? Logicamente que eu não perguntar. O que foi que aconteceu? Não. Para não, né, dar margem para... Então, não, tudo bem, entendeu? Então, depois Aí você tem que depois dar um jeito de tentar esclarecer, fazer uma reunião de todos, colocar ali a situação, né? De uma forma geral. De uma forma geral, mas tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado porque as pessoas, né, têm dificuldade para ouvir, muita dificuldade para ouvir. Aí, continuando aqui, preocupação. A palavra significa ocupação antecipada, quer dizer, preocupação quer dizer preocupar-se, né?
Preocupar é prender a atenção em pensamentos que fervilham na mente da pessoa que está ouvindo. Com a atenção presa a uma ocupação antecipada, então será possível ouvir bem. Será que ela tem isso? Será que ela tem aquilo? Será que ela está obsidiada? Será que ela... Daquela situação. E eu preciso acabar logo esse atendimento fraterno, porque eu deixei um problema em casa para resolver, eu tenho um compromisso depois. Entendeu? A audição é uma ocupação interna e exige atenção total. A preocupação é intermitente e, por norma, não se deve ouvir o atendido quando o ouvinte estiver preocupado. Inclusive, quando a gente faz esse trabalho, nós temos que ter a preocupação de, se você no dia não estiver bem, você chega e diz, olha, para o seu companheiro, né? Ou falar com a direção. Olha, eu tenho um atendimento fraterno, fazer toda quinta-feira às 15 horas, mas essa quinta-feira eu não vou, porque eu não estou muito bem. Aí, logicamente, com antecedência, em cima da hora, e aí o coordenador vai procurar uma pessoa para substituí-la naquele dia, para avisar o companheiro, olha, essa semana o seu companheiro não poderá ir com você, eu vou encaminhar outra pessoa para ir com você, né? Porque normalmente é da equipe, né? A gente faz o remanejamento dentro da equipe, porque não está bem. Então, se não está... É a mesma coisa do trabalhador do passe. Chegou a casa espírita, ele teria que aplicar o passe. Ele avisa, olha, hoje eu não vou aplicar o passe, não, porque eu não estou bem. Entendeu? Não é vergonha nenhuma, não. Então, ele diz aqui, trata-se do silêncio mental que o atendente se deve esforçar por adquirir. Ansiedade, um hábito que deve ser corrigido. O ouvinte ansioso, para provar a sua rapidez de conclusão, antecipa as palavras do interlocutor, dizendo, já sei o que você vai dizer. Eu detesto isso. Quando alguém antecipa, eu digo, como você sabe o que eu vou dizer? Não é? Você não tem telepatia, você não lê meus pensamentos. Porque a pessoa, às vezes, é ansiosa, você entende? Como? Você não fala leitura de pensamento. Como é que você vai saber o que eu vou dizer? Tem que ser um ouvinte, né? Não é? Então, é uma coisa que realmente dá nervoso. Né? Como não poderia deixar de ser, equivoca-se por precipitação, enganando-se quanto ao que iria dizer a pessoa que faz a narrativa. Porque a gente tem que saber o seguinte, você tem uma forma de ser, de falar, de colocar o teu pensamento, o outro tem outra. Então, você tem que ouvir tudo que a pessoa vai dizer. Tem umas que são mais prolixas, tem outras que não. Então, você tem que saber, você tem que dar tempo à pessoa de falar tudo que ela vai falar. Aí, depois você vai. Mas, às vezes, a pessoa fica tão ansiosa que ela corta o que o outro está dizendo, achando que ela sabe o que a pessoa vai dizer. Isso, às vezes, cria uma situação difícil, né? Então, é isso aqui. Como não poderia deixar de ser, equivoca-se por precipitação, enganando-se ao que iria dizer a pessoa que faz a narrativa. Então, eu já sei, você vai dizer, não sabe. Eu estava falando outra coisa. Então, a pessoa tem que parar e ouvir o que a outra pessoa vai dizer. Isso demonstra dificuldade de concentração. A pessoa que é ansiosa é que se precipita, cortando o que o outro vai falar. É uma dificuldade de concentração, provocando uma atenção difusa e não dirigida. Então, muitas vezes a pessoa tem dificuldade de concentração, ela acredita que o outro vai falar vai demorar tanto que ela vai perder o conteúdo. Então, ela quer logo terminar o assunto. Não, conclui logo. Como concluir? Eu tenho meu modo de expor o meu pensamento. Não é? Então, a pessoa fica tão ansiosa que ela quer que a pessoa fale como ela fala. Impossível, né? Aí ela diz, provocando uma atenção difusa e não dirigida, com características de desinteresse, indiferença e uma série de fatores que concorrem para se ouvir mal, sem que exista na pessoa que está ouvindo qualquer defeito do aparelho auditivo. Então, aquele que está falando acaba pensando o quê? Não está interessado no que eu vou ouvir. Por isso está querendo que eu
fale correndo, ou está querendo antecipar meu pensamento porque não está interessado no que eu estou falando. E, Ô, sabe, Rose, eu já vi pessoa, né, que foi no atendimento fraterno, que saiu antes do tempo. Assim, aí levantou, aí parou assim, na gente que estava coordenando ali a entrada, o pessoal, a pessoa não quer me ouvir, vou embora. Então, exatamente, assim, exatamente. Então, a pessoa fica tão ansiosa que a pessoa não consegue nem deixar a pessoa falar. E não sabe que a maioria das vezes a pessoa só está precisando desabafar. exatamente, ela está pensando falar. Exatamente. Ele quer falar também. Em vez de ser um bom ouvinte, ele quer falar. Ele quer dar a opinião dele. Tudo isso é importante. Então, isso aqui. Como as pessoas estão mais propensas a falar do que a ouvir, habituadas a interromper, acontece um efeito desagradável. Quando dois indivíduos resolvem falar ao mesmo tempo, convencidos de que se farão ouvir, levantando o timbre de suas vozes. Então, acaba sempre em confusão. Quando você não deixa o outro expor, concluir o pensamento dele, antecipando, achando que você sabe o que o outro vai falar, né? Que o outro que não conseguiu expressar o pensamento fica chateado, porque acha que o outro não está interessado no que ele vai falar. Então, é uma coisa que a gente tem que ouvir o que a Joana diz, né? Falar é importante, é ótimo, mas saber ouvir é divino, né? Então, eu recomendo aqueles que trabalham com atendimento fraterno, aqueles que trabalham com a doutrinação, dá uma estudada, fininho, gente, pequeno, fininho. Num dos dias você lê esse livro, Atendimento Fraterno, do projeto Manuel Flamengo de Miranda. Tem esse livro, você lê rapidinho, igual aquele Vivência Mediúnica, que eu gosto muito também. Então, eu vou interromper aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, tá, gente? Rose, Oi, vale. então, há uns anos atrás eu fiz um atendimento, estava eu e Menezes. Menezes deve lembrar disso, porque acho que ficou gravado. Chegou um rapaz decidido a cometer suicídio, mas ele não dizia por que queria cometer suicídio, ele estava decidido. E a gente não conseguia ele mudar de ideia com tudo que a gente falava. Aí eu me reportei a uma pessoa acima que pudesse ajudar mais, né? Eu sei que vieram várias pessoas, ninguém conseguia. Aí não sei se foi a Maria Martorelli ou se foi a Lurdia que conseguiu resolver a situação. É uma situação muito delicada. A pessoa tem que tomar muito cuidado, tem que realmente estudar, fazer curso, sabe? Porque o atendimento fraterno não é uma coisa simples, não é chegar lá simplesmente, não. Você tem que... Eu também, eu não podia deixar ele embora, né? Claro, claro, você fez certo. Você fez certo. Né? Isso aí é É importante. assim, o Rose, Pode falar, o cara. Rose. Então, eu acho importante também saber o limite, porque muitas vezes as pessoas pensam que você é o psicólogo e que você vai trabalhar como fosse uma psicóloga, e não é assim. Às vezes a gente tem que dar uns cortes, assim, com educação, mas às vezes acontece isso. Na pandemia aconteceu isso comigo, uma que a gente fazia pelo telefone, né? E aí a pessoa de vez em quando ligava para mim para conversar sobre os casos, né? Ah, eu não disse a você, meu pai apareceu e falou não sei o quê. E aí, sabe, confundia a coisa, esse limite que precisa ter, que você não é uma terapeuta, você está ali. Muito importante. Não, você dá o telefone, pode até dar o seu telefone, mas dizer, caso haja uma necessidade, por exemplo, se no dia do atendimento você não puder estar em casa, você me liga com antecedência para avisar que você não poderá estar em casa para receber. Então, você frisa bem isso.
Ou você dá o telefone da coordenação, qualquer coisa. Porque para que a pessoa não fique ligando para você, nem você liga. Ah, eu vou ligar para fulano para ver se fulano já melhorou. Entendeu? Então, nem o atendente ficar ligando para a pessoa para saber se a pessoa já melhorou e nem aceitar o telefone. Se a pessoa ligar, você fala, você desculpa, eu queria saber. Você responde, você desculpa, mas eu estou ocupada agora, eu tenho alguma coisa para fazer, para ficar claro para a pessoa que você não vai estabelecer entendeu? Esse link, essa amizade, porque senão, minha filha, você não vai ter vida. Não vai ter vida, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar aberta essa porta de liga para mim a hora que você quiser. Já teve ano aqui, de madrugada, a pessoa ligava. De madrugada, tá? E não queria desligar. Então, você tem que saber os limites. Entendeu? Saber os limites. Por isso que o atendimento é coisa de 15, 20 minutos, tá? E você tem que ter todo esse cuidado para não estabelecer essa ligação. Senão, a pessoa, minha filha, não vai sair da sua cola. A pessoa vai ficar ligando para você, às vezes, vai até na tua porta. Vira um problema, né, Roger? Acaba virando um problema. Tá. A gente via isso. Eu vim aqui para bater papo com você, para perguntar isso, aquilo para você, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado. Se a pessoa que você está atendendo também frequenta a mesma casa espírita, você tem que tomar cuidado. Se a pessoa ficar também toda hora atrás de você, dentro da casa espírita. Ah, lembra aquilo que nós conversamos lá na minha casa? Olha, eu pensei bem nisso, assim, entendeu? Então, você também tem que tomar cuidado. Então, há várias questões que você precisa observar para não desviar do trabalho. Porque se desviar do trabalho, dá problema. Então, esse livro, Atendimento Fraterno, do Projeto Manuel Filomeno Miranda, seria um livro muito bom. Quem ainda não leu, para ler. Quem faz esse trabalho do doutrinador, atendimento fraterno em domicílio, atendimento fraterno em casa. Quem pretende, eu gosto muito desse trabalho, gosto muito mesmo. Fiz durante muitos anos, coordenei, e é um trabalho muito enriquecedor, sabe? Muito bom mesmo. Então, gente, eu vou parar por aqui, tá? Semana que vem, dia 18, botem a data aí, nós vamos continuar nesse parágrafo. Também devem ser informados previamente, que aí ela vai falar de alguns outros detalhes, também são importantes, no atendimento que você faz, o atendimento fraterno. Então, a gente vai vendo que isso não é uma coisa muito simplesinha, não, tá? Necessita estudo, necessita... Dia 18. Necessita estudo, necessita preparo para que você possa realmente auxiliar aquela pessoa que está necessitada. Bom? Bem, então vamos na paradinha aí. Quando for 17h05, 15 minutinhos só para a gente dar uma paradinha. Quando for 5h05, são 10 para as 5, 5h05 nós retornamos para o estudo da obra Qualidade da Prática Mediúnica. E nós hoje iremos estudar, começando a pergunta 32, já quase encerrando esse capítulo que trata quando os espíritos respondem. Porque a próxima parte, que vai ser a segunda parte, vai ser Divaldo Franco responde, né? Então, daqui a pouco a gente se encontra. Sintonia? 32, pergunta 32 é sintonia. Isso. Sintonia, tá bom? Daqui a pouco a gente retorna.